When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is mine. Olá, eu sou Roseli Andriolo, bióloga, professora, pedagoga e terapeuta floral. E eu resolvi fazer uma série de vídeos falando de um assunto de muita importância nesse momento: as pandemias e como essas pandemias aconteceram na história. A importância da quarentena e do isolamento social. As epidemias e pandemias, elas sempre aconteceram na história da humanidade. Mas o primeiro registro que nós temos, que o meu assunto é começar a falar sobre quarentena e isolamento social, aconteceu no ano de 1348 na Croácia. Sim, lá na Croácia. E que hoje é um país assim muito lindo, um país turístico e uma região portuária. A Croácia, naquela época, pertencia ao Império de Veneza. Então, o Império de Veneza, ele dominava aquela região da Croácia. Então, nós estamos no século XIX, em plena Idade Média, onde o que acontece? Aparece a peste negra. E a peste negra, ela assolava todo o continente asiático e europeu naquela época. E atingiu 200 milhões de pessoas. Foi durante a peste negra que a cidade de Veneza adotou o conceito de quarentena. Então, a primeira quarentena que nós temos foi desse momento, 1348. Então, o que acontecia? Essa peste negra assolou principalmente a China e a Mongólia. E a China e a Mongólia trouxeram para essa região da Croácia e Veneza a peste negra. E como era uma cidade portuária, o que eles começaram a fazer? À medida que os navios chegavam, eles barravam a chegada desses navios, por causa da peste, para impedir que a peste entrasse na região. Então, como fazer isso? Chegavam aqueles navios e eles resolveram construir uns alojamentos grandes, altos, bem arejados, para receber esse pessoal todo dos navios que teriam que ficar ali parados, esperando um tempo para poder entrar na cidade para distribuir os produtos. E esse tempo, que era um período da quarentena. Mas pelas pesquisas, não eram 40 dias, começaram com 30 dias. E se houvesse necessidade, em algum período que a peste estava pegando bem forte, aí eles fariam 40 dias. E é muito interessante esse 40. Por que 40? Por que quarentena 40 dias? Como nós estamos aí em Veneza e o cristianismo ele dominava toda essa região, se você pegar a Bíblia, tem muita ligação com 40 dias. Por que 40 dias? Porque naquele momento nós estamos lá em Veneza, onde havia uma população cristã. Então o que acontecia ali era o cristianismo e era muito forte a religião e a Bíblia. E é interessante, se a gente for ver a Bíblia, o número 40, ele aparece em vários acontecimentos. Então vamos pegar lá o dilúvio de Noé. Noé ficou o quê? 40 dias e 40 noites dentro da arca. Quando Noé chega, ele também tem que esperar 40 dias para descer da sua arca. Então isso é um fato que acontece ali na Bíblia. Se nós olharmos também a história de Moisés, então Moisés que tirou o povo do Egito, ele subiu no Monte Ararat para ir buscar as tábuas da lei, né? Que seriam os 10 mandamentos. O que acontece? Ele demorou também 40 dias para descer do Monte Ararat, que deu toda aquela confusão quando ele desceu e o povo estava adorando outros deuses devido à sua demora, né? Jesus também
tem um trecho da Bíblia que diz que Jesus ficou isolado lá no deserto também por 40 dias. E assim são vários fatos sempre ligados ao número 40. Daí a quarentena que eles usavam, esses 40. Por quê? Porque para a igreja, 40 era um número de mudança, de transformação. Muitos viram a peste como um castigo de Deus. Então, ligado também à religião, né? E eu lembrei mais um fato, o caso de Davi, inclusive eu tenho um filho chamado Davi. Davi venceu Golias e ele demorou também 40 dias, ele esperou o desafio e se preparou para a luta com Golias. Então eu poderia estar citando inúmeros fatos usando a palavra 40. Mas vamos voltar lá, no nosso porto lá na Croácia, que esse porto, eles construíram galpões, que eu já falei, grandes arejados, porque eles achavam que tinha que não ficar muito as pessoas amontoadas, umas perto da outra, porque não se sabia o motivo da peste, né? E esse acampamento, né, essa construção, chamava-se Lazareto, que vem de Lázaro. Lázaro também da Bíblia, né? O Lázaro que foi ressuscitado por Jesus. Então, ali ficou também com o nome de Lazareto, tá? Então, gente, veja que interessante. Naquele momento, a peste dominando, onde se morriam, em cada 10 pessoas, 3 morriam, dizimou uma grande parte ali da população. E se observa naquela época que as pessoas também reagiam da mesma forma que hoje. Era algo surpreendente. Uns acreditavam na peste, outros não acreditavam na peste. Uns achavam que o isolamento era importante, outros não. Uns acreditavam na quarentena, outros não. Então, não é de se admirar, mas nós estamos no ano de 1348. Então, hoje, nós já tínhamos que ter esse conhecimento. E a conclusão da época é que todas as pandemias, elas têm os mesmos pontos em comum, cujo resultado causa o quê? Um caos social. E havia disseminação também de notícias falsas. Um falava uma coisa porque eu acho que eu desacho por isso, por aquilo. Então pesquisem, voltem lá no ano de 1348, vá na internet e vá tomar um maior conhecimento sobre a importância do isolamento social e a quarentena, que deu certo. Eles conseguiram salvar uma grande parte da população que estava em isolamento social e cumpriam com as normas naquela época que era determinada sobre a saúde pública, né? E havia muita falta mesmo de informação e não havia, como hoje, a ciência que pudesse trazer uma esperança de uma vacina, de um medicamento melhor. Então nós vamos ver no decorrer dos vídeos sobre as pandemias o que eles faziam na época. Eles usavam aromas, flores, fogo, para poder ajudar a deter a disseminação, que eles não sabiam do que eles estavam, quem era aquele amigo lá, aquele inimigo, aquele inimigo invisível deles, né? Então ficou bem claro que o isolamento social, a quarentena e a higienização, eles começaram a se preocupar também com higiene, porque vocês lembram, né? A Idade Média era um problema seríssimo, não tinha saneamento básico, o esgoto corria pelas ruas, era uma tragédia aquele período. Então eles começaram a se preocupar também com essa parte de higiene, né? E olhando para trás, fica assim bem claro
que nós passamos hoje pela essa pandemia do coronavírus, porque nós já tínhamos uma história, temos, que eu vou colocar aqui nos vídeos, e se desprezou muito hoje o investimento em saúde e em pesquisa sobre, no caso de se acontecer uma epidemia, uma pandemia, nós já tínhamos que estar mais avançados e ter mais condições para atender alguma coisa assim que pudesse acontecer, como aconteceu no passado e como está acontecendo hoje, onde 200 milhões de pessoas morreram lá na Europa nesse período, tá? Então, fica aqui o meu recado, o seguinte: não se surpreenda que, nossa, o que está acontecendo? Né? Uma pandemia, eu estou passando por isso. Você está sim passando por isso. É uma coisa verdadeira. Quanto mais informação, mais você vai ter condições de cuidar da sua saúde. Isso que você está passando, várias e várias gerações já passaram, tá? Falta só você ter maior conhecimento, se interessar e acreditar, tá? Então, até a próxima história da pandemia, tá? Um abraço. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, vai lá no sininho, blim, 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 que eu vou mandar os meus vídeos para você, tá? E o meu canal é Rô Bio Agape. Rô de Roseli, Bio de vida, Agape de amor. Tchau!